Tudo bem com vocês, senhores? Ó, os dois últimos exercícios da nossa playlist de trabalho. Depois a gente vai começar com potência e energia mecânica, tá, senhores? Mas você viu aí, ó? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Lembrando que isso é muito importante para esse trabalho, tá? Vamos fazer um combinado. Se esse vídeo foi bom para você de alguma forma, se inscreva e curta no canal. Canal, senhores. Vamos lá pro quadro. Estamos aí no quadro, senhores. Exercício que parece simples. O exercício que o aluno vai falar, eu vou calcular a área. Realmente você vai calcular a área, mas ele tem um peguinha. Então aqui tem um macetinho, exercício de nível top, tá, senhores? Exercício de nível assim, de médio para difícil aqui, tá? Por quê? Por causa desse detalhe. Se você matar esse detalhe, acabou o exercício. Aí é tranquilo, tá? Mas vem cá comigo, ó. Vamos lá. Vem cá, vamos aqui comigo aqui, ó, no quadro. O bloco da figura tem 2,8 kg de massa. Anota. Qual é a massa do objeto? A massa do objeto vai ser de quanto? 2,8 kg. Beleza? E parte, né, do repouso, vírgula. Então, velocidade inicial dele é quanto? 0. Certo, senhores? Isso significa que a minha energia cinética inicial vai valer quanto? 0, tá? 0 joules. Beleza? Ok? Só subir aqui, porque parece que cortou ali no quadro, né? Aqui. Aí. Ok. Na origem do eixo OX. Então tá aqui da origem, tá? E da origem até o ponto X, tá? Sobre ele agem exclusivamente as forças F1 e F2 representadas. Então, F1 começa maior do que F2, tá? Se considerarmos para a direita positivo, F2 é o quê? Negativo, certo? Como é demonstrado aqui no gráfico, ó, o F2 tem valor o quê? Negativo. Beleza. Sobre ele, age exclusivamente as forças F1 e F2, representadas. Tá, logicamente tem a força peso, tem a força normal, se anula, tá? Cujos valores algébricos variam em função de x, conforme o gráfico. Beleza. Sabendo que F1 e F2 são suprimidas na posição de x igual a 10. Quando valer x igual a 10, vai cessar, tá? Vai parar, né? Quem está fazendo o F1 não vai mais realizar essa força. Quem está realizando o F2 não vai realizar mais essa força em 10. E aqui que talvez seria o erro do aluno, porque ele ia pensar que o problema dele seria no ponto 10. Não é no ponto 10, porque observe o que ele quer. Determine a máxima velocidade escalar atingida pelo ponto. O que você tem que pensar? Ó, vamos pensar no F1. No F1 ele tem uma força de 40 até a posição de 6. A partir de 6, esse camarada aqui vai começar a diminuir a força dele. Logicamente, quanto essa força F1 for maior que F2, o corpo vai estar acelerado. Mas vai chegar um ponto, e aqui que é o segredo, hein, senhores? Vai chegar um ponto que F1, o módulo de F1, vai ser igual ao módulo de F2, tá? Lembrando que F2 é constante, então esse valor aqui vai ser de quanto? 20. Vamos colocar módulo aqui, senhores? Ó, o módulo de F1, tá? Vai ser igual a quem? O módulo de quem? De F2. Que vai ser igual a quanto? A 20. Nesse momento, a força resultante vai ser igual a quanto? 0. Então, o corpo estaria em equilíbrio. Quando que o corpo está em equilíbrio? Em duas situações. Quando ele está em repouso, que não é o caso, e quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme. Nesse ponto, nós teríamos a velocidade máxima. Porque aí o movimento seria o quê? Retilíneo uniforme. Tá? Mas veja bem, a partir desse ponto, vamos ter que descobrir qual é esse ponto. Tá?
Vamos lá comigo. Nessa parte aqui que eu vou achurar, ó, nessa parte aqui, tá, senhores? Deixa eu fazer menor aqui, tá muito grande. Nessa parte aqui que eu vou achurar, ó, nessa parte aqui, vê se você concorda comigo. É uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então aqui nós temos proporção, tá? É um gráfico de força em função da posição e ele é proporcional. Então vê se você concorda comigo. Qual é a força inicial? 40. Qual é a força final aqui? A força final é 0, certo? Quanto que ele andou para chegar, sair do 40 e chegar na força igual a 0? Ele andou do 6 aonde? Até o 10. Certo? Se nós precisamos ter força igual a 20, então aqui, senhores, ó, nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, vamos marcar aqui, ó, fazendo bem fininho aqui para você, tá, senhor? Ó, vai ser aonde? No 8. É proporcional, certo? Então, eu falei, ó, de 6 para 8 foi 2 e de 8 para 10 também foi 2. Então, de 6 para 8 diminuiu 20 e de 8 para 10 também diminuiu 20. Então, nesse ponto aqui, senhores, nesse ponto aqui, ó, nesse instante, aqui, ó, nesse ponto, nesse instante, a força F1 é igual a quem? F2. Então, a força resultante seria igual a quanto? 0. Então, ele entraria em movimento retilíneo o quê? Uniforme. Mas, o que acontece? A força 1 aqui, senhores, ó, a força 1 vai ser agora menor que 20, mas a força 2 vai ser maior, então o corpo será freado, por isso que aqui eu não posso falar que ele vai ficar em movimento retilíneo e uniforme, tá, senhores? Ele não vai ficar. A partir do ponto 8, eu tenho um movimento uniformemente variado, tá? Se não tivesse o F2 aqui, ó, ele ia ficar em movimento retilíneo o quê? Uniforme. Mas a velocidade máxima que ele alcança é no ponto 8, tá? Porque as duas forças vão ser iguais. Então, todo o meu cálculo é feito aonde? Até o ponto 8. Então, vamos calcular aqui, senhores. Vamos calcular aqui em vermelho o trabalho, tá? 1. Vamos chamar trabalho 1. O trabalho 1, eu posso dividir ele em duas partes, tá, senhores? Quais partes que eu posso dividir ele? Eu vou dividir aqui, ó, parte 1 e a parte o quê? 2, tá? No trabalho 1. Na parte 1, a força é constante, certo? A gente pode falar também que o trabalho aqui, ó, se você quiser, ó, trabalho é numericamente igual ao cálculo da área, tá? Numericamente, não é que é a área, tá? Então aqui formaria um retângulo. Então seria base vezes altura, certo? Então aqui, ó, quem é a base? 6, vezes a altura, que é quanto? 40, mais o trabalho da parte 2, tá? Quem é o trabalho da parte 2? Agora, a figura que forma aqui, senhores, é um trapézio, tá? Se você observar aqui, ó, vamos até marcar de forma diferente aqui com a caneta, ó. Essa parte aqui, senhores, ó, essa parte, ó, ela vai formar a figura que a gente chama de trapézio, tá? Aonde a nossa base maior vai ser 40, a base menor vai ser 20 e a altura vai ser 2, tá? Então vamos lá, vamos escrever. A área do trapézio é base maior mais base menor. Então vai ficar base maior, 40, mais base menor, 20, vezes a altura, que é quanto? 2. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 2, tá, senhores? A altura vai valer 2. Quem é a altura aqui é de 6 para 8. De 6 para 8 dá 2, tá? Então, aqui, 2 com 2, o que eu posso fazer? Cortar. Portanto, o meu trabalho 1 é igual a quanto? 240 mais 40 vezes mais 20 dá quanto? 60. Então, aqui meu trabalho vai ser de quanto? 300 joules. Tá? Esse corpo vai ganhar 300 aí de energia. Beleza. Agora vamos calcular o trabalho 2. O trabalho 2 também, senhores, também vai ser limitado até aonde? Até o 8 aqui, ó. Aqui, esse é meu trabalho 2, tá? Quer marcar aqui com a canetinha, ó? Pode marcar aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Essa área aqui, ó.
certo? Que é fácil de calcular. Por que é fácil de calcular? Porque é um retângulo. Então, área... Opa, vou fazer um pouquinho mais grosso aqui. Ajeita a caneta. Trabalho 2. Quem é a base? A base aqui, senhores, é 8. Tá? A base é 8. A altura, menos 20. Tá? Tem que levar em conta o sinal aqui, tá, senhores? Porque se você prestar atenção, se você fosse jogar na fórmula, veja bem, o deslocamento, vamos desenhar aqui o deslocamento, ó. O deslocamento tá aqui, ó. Desenhamos aqui o nosso delta S, não é isso? Nosso vetor delta S. Tá aqui, ó. O nosso delta S é para a direita. O F2 está para a esquerda, formando um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho seria o quê? Negativo. Por isso que eu tenho que deixar aquele menos lá, tá, senhores? Então, aqui vai valer quanto? 160. Menos, né? Menos 160 joules. Eu vou perder isso de energia, tá? Eu vou perder essa energia. Vai ser... Perder não, né, Magno? Ser doada, né, para o meio, né? Sem ser o sistema aqui que a gente está analisando. Bom, então o trabalho da força resultante seria quem? O trabalho 1 mais o trabalho o quê? 2. Que seria quanto? 300, o quê? Menos 160, né? Mesmo com mais dá menos, tá, senhores? Então, o meu trabalho aqui seria de quanto? Tirar 100 dá 200, 140 joules, certo? Beleza, isso na velocidade máxima. Guarda bem isso, na velocidade máxima, tá, senhores? Beleza. Agora, o que nós temos? Nós temos um teorema. Qual que é o teorema? Trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Que seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? A energia inicial é quanto? É zero, porque o corpo parte o quê? Do repouso. Então, eu posso jogar isso aqui fora. Então, eu posso falar aqui para mim, ó, vou só subir aqui para a gente ter espaço para o quadro. Eu posso, ou melhor, vamos deixar assim para a gente continuar vendo todo o quadro. O que a gente faz? Diminui, né? Aqui, ó, diminui aí, Magno. É o famoso diminui. Opa, beleza. Então, aqui, ó, eu posso falar, então, que o meu trabalho, que é quanto? 140 vai ser igual a quem? A energia cinética. Quem é a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Lembrando que essa velocidade máxima está na posição de quanto? De 8. Tá? Quando ele chegar na posição 8 é que eu tenho a velocidade máxima. A partir do 8 até o 10, o corpo é freado. Do 10 em diante, ele tira as duas forças. Tá ok? Ele tira as duas forças. Beleza. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer as continhas, né? Esse que está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Vai dar quanto? 280. Quanto que é a massa? Adotamos aqui 2,8. 2,8. Vezes V ao quadrado. Esse está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Eu posso falar que V ao quadrado é igual a quanto? 280 dividido, senhores. Dividido por quanto? Por 2,8. Se fosse 280 dividido por 28, daria 10, né, senhores? Daria 10, certo? Mas, como não é 28, é 2,8, vai dar o valor de quanto? De 100, né? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 100. Então, eu posso falar que V é igual a raiz quadrada. Raiz quadrada de quanto? De 100, senhores. Raiz quadrada de 100, tranquilo para a gente fazer. Raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, seria 10 metros por segundo. A velocidade máxima que ele vai alcançar é quanto? 10. A partir de 8, o corpo vai ser freado, certo? Então, a velocidade vai ser menor. Antes de 8, velocidade menor. Tá certo, senhores? Exercício aqui. Eu falei que era difícil. Talvez você falou, ah, Marcos, ficou fácil.
Beleza, ficou fácil porque você entendeu que nesse ponto aqui, ó, o modo das forças seriam iguais, né? A força resultante daria zero, a aceleração aqui seria zero, certo? E a partir do momento aqui, ó, ele ia ser o quê? Freado. Então aqui não seria mais velocidade máxima, né? Beleza, chegamos aí. Bora lá para o exercício 17, senhores. Bora lá para o exercício 17. Chegamos no exercício 17. Beleza, no exercício 17, já vou te falar, dificilmente ele ia ser cobrado numa segunda fase, ele ia ser cobrado num vestibular, tá? Dessa forma, porque ele pede para desenhar um gráfico. Você não tem régua no vestibular. Então, por isso que dificilmente você vai encontrar esse exercício desse jeito, ok? Mas vamos ler o texto, tá? Uma partícula de massa, quanto? A massa dele, vamos anotar aqui, massa 10 quilogramas, beleza? Se acha em repouso na origem do eixo OX, então velocidade inicial, quanto que vale? 0 metros por segundo. Significa que a energia cinética inicial é quanto? 0 joules, beleza? Vírgula aqui, né? Quando passa a agir sobre ele, uma força F1 paralela ao eixo. Por que ele está dando essa informação que é paralela ao eixo? Porque você precisa calcular o ângulo. Se é paralela, ou o ângulo é de 180 ou é de 0 graus, certo? Ponto. Tá? De 0 a 4 metros, vírgula. A intensidade da força é constante e é de quanto? 120. Então, eu posso anotar aqui, ó, que minha força é constante e de quanto? 120 newtons. Vou colocar aqui uma observação, vou colocar aqui em vermelho, tá? Ela é constante. Isso é importante, porque aí eu posso usar aquela fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno. Beleza. Constante. De 4, quando o x valer 4 em diante, F adquire intensidade que obedece à função. Certo, senhores? Então vamos aqui, ó, destacar essa função aqui para vocês, ó. Ela vai obedecer essa função aqui, senhores, ó. Vai obedecer essa função. Beleza. Deixa aí. Trace o gráfico da intensidade de F em função de X. Então, ele pediu para você desenhar um gráfico, tá? Ok? Belezinha? Então, vamos aqui, vamos marcar. Vamos fazer aqui o nosso gráfico aqui, senhores. Eu vou fazer de cá, tá? Ó. Vou marcar aqui, ó. Isso daqui. Beleza. Ele falou que até 4, né? Então, vou marcar aqui assim, ó. 2, 4, 6. E aqui eu vou marcar 8, tá? Dependendo se você está de celular ou não, tá? Dá para você ver esses risquinhos aqui no meu quadro, tá? Beleza? Quer que aumente aqui? Vamos aumentar aqui só para desenhar o gráfico aqui. Opa, ficou melhor agora, né? Ó, deu para a gente enxergar. Maravilha aqui, senhores. Então, estamos aí, ó. Então, estamos aí. Então, aqui, ó, seria quem? 2. Seria quem? 4. 6. E aqui seria quem? 8. Ele afirma para mim que de 0 a 4, a força é constante e vale quanto? Vale 120. Então, vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou marcando aqui no quadrinho 6, tá? Que aqui vai ser quem? 120, ok? E ela é constante até quanto? Até 4. Então, aqui, ó, senhores, nós vamos ter aqui o nosso gráfico aqui, ó, até 4, com uma força, o quê? Constante, tá? Que vale quanto? 120, certo? Lembrando que aqui vai ser força dado em newtons, isso é importante pôr no gráfico. Aqui vai ser X dado em metros, ok? Beleza, tamo aí. A partir daqui do 4, ele obedece àquela função, né? Certo? Agora a gente já pode diminuir, que a gente viu o gráfico aí, né? Então vai ficar assim, ó. F, vou colocar assim, até 4 eu tenho, né? Eu vou escrever assim. F de 5, tá? Quando o X valer 5, certo? Então vai ficar quanto? 360
certo? Menos quem? 60 vezes quanto? Vezes 5. 60 vezes 5 dá 300. Então, aqui vai dar 360 menos 300. Vai dar quanto? 60. Ok? Aí, depois eu vou colocar f de 6, tá? F de 6. Que vai ser igual a quanto? 360 menos, eu estou seguindo aqui, ó, 60 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 360 menos 360 vai dar quanto? 0. Opa, o que eu sei então aqui, senhores? Que daqui, vou pegar em vermelho, né, Mago? Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho ou amarelo? Amarelo, para mostrar que é daquela função, né? Pode ser? Então vamos ficar aqui, ó. Daqui até aqui, senhores, ó. Aqui está marcando que do 4 até o 6, a força vai a quanto? A 0. A posição é 6 e a força vai valer quanto? 0. Quando vale 5, que está aqui no meio do caminho, a minha força tem que valer quanto? 60, né? Certo, senhores? Tem que valer 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 60 vai ser 3 risquinhos, né? 1, 2, 3. Vai estar aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, em azul, ó. 1, 2, 3 risquinhos, tá aqui, ó. Tá? Vai estar aqui no 5, ó. Aí, ó. Às vezes é porque eu fiz a caneta um pouquinho mais grossa, né? Então, quando valer 5, tá aqui no 60. Certo? Aqui é 6. Beleza, desenhamos o gráfico, tá? Se você quisesse continuar essa reta aqui em amarelo, você poderia continuar? Poderia continuar tranquilamente, tá, senhores? Mas eu desenhei até aqui. Beleza. Agora, isso é letra A. Letra B. Determine a velocidade escalar da partícula no ponto da abscissa X. Olha, foi bacana, falou que é X, valendo quanto? 7 metros. Então, eu preciso achar aqui, senhores, ó, quando valer o F de 7. O F de 7 vai ser igual a quanto? 360, que é daqui da função, menos 60 vezes quanto? 60 vezes 7. 60 vezes 7, 6 vezes 7 dá 42, 420. Então, aqui vai dar menos 60. Então, se eu traçasse aqui meu gráfico, aqui no 7, ó, fazer a retinha aqui, certo, senhores? Opa, ficou torto, né? Aí não funciona, Mago, tem que ficar retinho. Se eu fizer aqui minha retinha aqui, e aí eu continuasse esse gráfico aqui, ó, ele ia bater aqui, ó. Certo? Vamos marcar aqui, ó, em verde, ó. E dá aqui, ó. Que daria, né? 1, 2, 3, que daria menos 60. Ok? Daria aqui no menos 60. Beleza. Agora, aqui é que eu determine a velocidade nesse ponto. Para determinar a velocidade nesse ponto, o que nós vamos ter que fazer? Cálculo da área. Agora, vê se você consegue enxergar. Eu tenho que somar essas áreas. Essa área aqui, vou achurar ela, tá, senhores? Essa área aqui em verde. Essa área aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa área aqui. Essa área é a mesma área dessa daqui, ó. Por quê? A altura vale 60, aqui também vale 60. A base vale de 6 para 7, vai valer 1. De 6 para 5 também vale 1. Então, aqui a área é o quê? A mesma. Só que uma seria positiva e a outra seria o quê? Negativa. Então, elas vão se cancelar. Precisava calcular essa área? Não, poderia descartar ela. E aí, senhores, eu poderia fazer aqui, senhores, ó, em preto, ó. Dividir aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, que figura que eu vou ter? Eu vou ter um retângulo, né? Aqui, senhores, ó. Em vermelho aqui eu vou ter um retângulo, certo? E aqui, senhores, em amarelo, ó, eu teria o quê? Um trapézio, certo? Base maior, base menor e altura. Base maior 120, base menor 60 e a altura ia valer quanto? 1. Então, aí a gente pode calcular. Ou quem quisesse calcular todo o trapézio, certo? E depois calcular o triângulo e subtrair esse triângulo, poderia também,
sem problema nenhum, tá? Ok? Todo jeito vai dar 2 cálculos de área. Ou você pensa em todo o trapézio menos esse triângulo, ou já posso desconsiderar os dois aqui, nem pensa no retângulo e no trapézio. Tanto faz. Aí é a gosto do freguês, tá, senhores? Então vai ficar o seguinte aqui, ó. Em vermelho, né? Trabalho da parte 1, tá, senhores? Seria quanto? Quanto que é a base? A base é 4. Vezes a altura, que é quanto? 120. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, dá 480 joules. Pois bem, agora a gente vai calcular o trabalho da parte 2. O trabalho da parte 2, tá, senhores? Seria um trapézio, tá? Quem é a área do trapézio? Vamos escrever? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 2, não é isso, senhores? Então tá aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui, senhores. Então vai ficar o seguinte. Quem é a base maior do trapézio? 120. Vai ficar 120 mais a base menor do trapézio é quanto? 60. A altura que seria 1, tá? Que é de 4 para 5, 1. Dividido por quanto? Por 2. Portanto, meu trabalho 2 aqui seria igual a quanto? 120 mais 60 dá 180. Dividido por 2 dá 90. Vezes 1 dá 90. 90 joules. O trabalho da força resultante aqui, o trabalho resultante seria quem? 480 mais quanto? 90, que daria quanto? 570 joules. Beleza. Tamo aí, tranquilinho, certo? Agora, o que a gente sabe? Que trabalho é a variação da energia cinética. O que é variação? É a final menos a inicial. Então, eu posso falar que trabalho é energia cinética final menos a energia cinética o quê? Inicial. A inicial, senhores, vale 0, porque lá no começo do texto ele falou que a velocidade inicial era 0. Então, a energia cinética vale 0 aqui, a inicial. Pois bem, vamos só diminuir aqui para a gente poder ver o quadro como um todo por enquanto, né? Ó, dá para ver como um todo aqui? Quase, né? Deixa aqui. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Calcular a velocidade, né? Quem é o trabalho? Trabalho é quanto? 570. A massa, lembrando que energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Quanto que é a massa? É 10. Velocidade ao quadrado que eu quero descobrir? Dividido isso tudo por quanto? Dividido isso por 2, tá? Esse 2 se dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 5 dá 10, então dá 11. Então eu tenho 1140, que é igual a 10v ao quadrado, tá, senhores? E aí a gente pode falar o quê? A gente pode fazer o seguinte, esse 10 está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo, né, senhores? Ele vai passar para cá dividindo. Dividir por 10 é bom demais, é só andar com a casa uma vírgula. Então vai ficar v ao quadrado é igual a quanto? 1140 dividido por quanto? Por 10, né? Tá aqui, senhores, dividido por 10. E a gente pode fazer o quê? Esse zero com esse zero, podemos cortar, né? Ficou raiz quadrada. Agora, aqui que tá, senhores? Vai ficar velocidade, vai ser a raiz quadrada de quanto? De 114. Então, aqui vai ficar 114. Não dá uma raiz exata, tá, senhores? Não dá raiz exata. Esse valor aqui, ó, esse valor aqui não vai dar exato. Por que não vai dar exato? 10 vezes 10 dá 100. 11 vezes 11, 121. Então, é um número maior que 10 e menor que 11. Aproximadamente 10,7 metros por segundo, tá, senhores? Tampei. Deixa eu chegar aqui pro cantinho. Aí, ó, 10,7 metros por segundo. Senhores, antes de terminar, sugestão minha. O que você faz? Pega esse gráfico aqui, ó, e faça de forma diferente, ó. Vamos aqui, ó, vou copiar ele aqui, chegar ele aqui pro cantinho, ó. Vai ser uma sugestão que eu vou dar para vocês, ó. Ó, vamos copiar esse gráfico aqui, vou chegar ele aqui pro cantinho, ó.
E aí a gente vai fazer lá. Eu gostaria que você refizesse esse exercício da seguinte maneira, tá, senhores? Ó, faz aí em casa, ó, calcula a área total, tá? Seria o seguinte, ó, trabalho 1, então seria assim, ó, trabalho 1 seria quem? O trapézio, então seria base, ó, trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Dividido por quanto? Dividido por 2. Quem que seria esse trapézio maior aqui, ó? Seria esse daqui, ó. Vamos aqui, ó. Seria esse daqui, ó, em azul. Até aqui, ó. Ó, tá aqui para você, ó. Seria esse trapézio, tá, ó? Esse daqui, ó. Calcula ele para mim aí. Certo? Você vai fazer de forma diferente. Se você calcular qual é a base dele vai ser, base maior vai ser quanto? Vai ser 6. A base menor dele vai ser quanto? 4. E a altura dele vai ser quanto? 120. Calcula ele, certo? E depois você vai calcular o trabalho 2. O trabalho 2 aqui, senhores, ó. O trabalho 2 aqui seria o triângulo verde. Já está em verde, tá? Seria base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Quem é a base dele? Seria do 6 ao 7. Então, a base seria 1 e a altura seria quanto? Menos 60. Lembrando que o trabalho não é a área, é numericamente, tá? Menos 60. Faz o cálculo, aí você calcula o trabalho resultante, que seria o T1 mais o T2. Lembrando que o T2 vai ser o quê? Negativo, né, senhores? O T2 aqui vai ser o quê? Negativo. E você tem que achar o mesmo valor do outro T1 que eu achei, senhores. Aí depois você calcula a velocidade. Senhores, espero que tenha gostado. Fica aí no playlist. A gente vai ter potência e energia mecânica ainda, senhores. Fica com Deus. Espero que tenha gostado. Oh, lembrou do combinado? Seja grato, compartilhe, comente. Tá? Fica com Deus. Fui. Acabou.